GF, eu me sinto acolhida, cuidada e ouvida. Não só eu, mas como também a minha família, porque eu tenho meus filhos, que através do GF Videirinha, meu filho entrou lá com 8 anos, já está com 10, e ele não falta nenhuma reunião, nem eu nem ele. Quando o PG apareceu da forma mais próxima para a gente, foi muito bom. Comecemos a conhecer pessoas, comecemos a nos relacionar dentro da igreja de uma forma bem melhor. Comunhão, relacionamento, acolhimento, nós somos muito bem acolhidos na igreja e estar inserido num pequeno grupo para a gente é um pedacinho da igreja no coração da gente. Eu vi minha filha ser curada dentro desse grupo, de uma depressão, através de orações, nos momentos que a gente está passando por nossas tribulações em casa. Eu chego dentro do grupo e peço, gente, me ajude, socorro. E todos os irmãos entram em oração, intercedem por nós. Vai fazer quase um ano, a gente estava uma das penúltimas visitas ao médico e chegou lá, a gente teve uma surpresa. A Rosana estava grávida de gêmeos e a gente recebeu uma notícia assim, tanto dolorosa. De falar que um dos bebês não estava mais vivo, isso na quinta-feira, véspera de um feriado, e andando rápido, a gente não conversou com ninguém, eu senti de Deus que não era para falar com ninguém. E às vezes meu coração muito apertado, eu me sentia só assim, na hora, e não sabia o que fazer, mas sentia a força de Deus de não comentar no momento. Até que chegou um momento que devia ter falado ali a respeito. A gente começou a participar num grupo, eu lembro que Mari me ligou N vezes. Eu lembro que eu saí da sala e vi uma cena que eu não esperava na hora. Eu tinha conversado com o Mário que estava só no hospital. Ela, você tá onde? Tá no hospital. Eu só errou e tentando ser forte, já não estava mais sendo forte. E de repente, quando abriu a porta da sala, que eu saí no corredor, uma médica chegou para mim e falou assim, olha, tem um pessoal aí fora. E quando eu cheguei lá, eu vi o pastor Silvio, eu vi uma foto que eu tirei, que eu tenho até hoje. Vi Simone, vi Josafá, vi Neia, meus outros irmãos estavam lá. Aqui foi como um abraço coletivo na hora. Eu recebi um abraço de uma maneira enorme, de tal forma que eu comecei a falar o que estava acontecendo e o olhar de cada um, que eu tenho bem memorizado dos irmãos do grupo. Estavam ali na parede me olhando e com um sentimento de apoio, de falar, estamos aqui. Quando a gente abre o coração, as coisas fluem, né? Quando Samuel nasceu, ele nasceu prematuro, inclusive, não somente o grupo familiar, mas essas orações se estenderam pela igreja inteira. A igreja inteira orou por a gente. Então, a minha gratidão é muito grande, porque Samuel é um presente de Deus pra gente. É o milagre da vida. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Rosângela disse neste vídeo, quando a gente abre o coração, as coisas fluem, acontecem. Seu coração está aberto aqui hoje? Amém? É verdade, irmãos. Nós temos vivido dias incríveis no meio de nossa igreja. Tem sido uma experiência extraordinária liderar essa igreja, estar à frente dela, ver tudo que Deus está fazendo entre nós. Se você estivesse aqui ontem à noite, você ia dizer, ué, o que aconteceu? Porque o ambiente de ontem à noite é muito diferente, até a configuração do templo, do ambiente de hoje. Ontem à noite, no palco aqui tinham 2 motos, aqui embaixo tinham mais 2, ali na entrada tinham mais 3, e o pátio da igreja tinha pelo menos umas 200 ou 300 motos. Foi o culto do motociclista. Um bando de gente doida que estava aqui. Foi lindo de ver, irmãos. Foi muito bonito como aconteceu todas as coisas. Clubes, vários clubes. Nós tivemos aqui ontem em torno de 900 pessoas, mais ou menos. Dessas, cerca de metade não eram cristãos, não eram evangélicos.
E eles vêm daquele jeito deles, com as roupas características deles, com as tatuagens, com o modo de falar, com o modo de agir, que você olha e fala assim, nossa, eu não sei nem como é que conversa com eles. É uma tribo diferente. Todos eles receberam aqui a palavra do Senhor ontem. E é uma bênção que a gente pode ser igreja. Quando acabou aquela programação de ontem, foi aquela correria e os nossos irmãos aqui ajudando, mudar tudo, carregar tudo, tirar as motos para fora, mudar, trazer esse... Irmãos do coro, esse negócio é muito pesado. Esse tablado aqui é muito pesado, né? E a gente carrega tudo e traz tudo para dentro e arrumou tudo para poder hoje estar a igreja aqui tão linda, servindo ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E é muito bom ver Israel, Rosângela e Ana Maria compartilhando a experiência deles de participarem de um pequeno grupo. E hoje é dia da ceia do Senhor. Hoje nós temos alguns grupos vestidos aí, né? Eu estou vendo um laranjinho ali, eu estou vendo um amarelinho do lado de cá e outros grupos mais que estão. Quem está junto com o seu grupo aí? Levanta a mão só para ver onde é que estão os grupos juntos aí. Isso, olha lá os azulzinhos lá atrás e os... Que cor aí? Roxinho, não? Isso, né? É uma bênção que nós estejamos juntos e a partir já desta semana, oficialmente, alguns grupos extraoficialmente já estão se reunindo e é gostoso quando fazem isso, mas a partir desta semana, então, estamos todos juntos, já reunidos, recebendo os vídeos e conversando entre nós e orando a Deus uns pelos outros. E foi pensando neste culto, neste momento e na celebração da ceia do Senhor, que Deus me trouxe à mente o texto que quero ler com os irmãos, que está em Lucas, no capítulo 15. Eu já venho me debatendo com esse texto há um tempo, falei sobre parte dele numa das reuniões da juventude desse ano, falei sobre uma parte desse texto também numa das gravações que nós fizemos, mas hoje eu quero explorar ele num outro viés, numa outra percepção, e vou ler todo o capítulo, Lucas capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o verso 32, atentamente, prestar atenção aos detalhes deste texto riquíssimo e as lições preciosas que Jesus há de nos ensinar nesta manhã. Lembra o que Rosângela falou, abra o seu coração, porque as coisas vão fluir dentro de você, amém? Lucas capítulo 15. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para quê? Para ouvir, presta atenção nisso, eles se aproximaram de Jesus, publicanos e pecadores, para quê? Para ouvir Jesus. E os fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época, fizeram o quê? Acharam ruim. Eles não estão vestidos como nós. Eles não falam como nós. Eles não têm o nosso jeito. Eles começaram a resmungar. E eles diziam o seguinte: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou algumas parábolas. Começou por essa: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Até encontrá-la. E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo a você que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa, procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus continua. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles, e passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os bens, vivendo de forma desenfreada.
E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Então, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam, matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: seu irmão voltou. Problema, hein? Seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar bezerro gordo. Outro problema, hein? Outro problema. O filho mais velho se indignou, não queria entrar. E saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e estava perdido e foi achado. Jesus é um mestre por excelência, e dentro do seu estilo pedagógico, dentro da maneira como Jesus ensina para nós as lições sobre a vida, lições tão preciosas sobre a vida, Jesus gostava de contar histórias. Ele gostava de fazer narrativas através dos quais ele pudesse confrontar, ele pudesse abrir a mente e o coração das pessoas e os olhos delas, para que elas enxergassem além dos seus parcos horizontes e pudessem ver realidades espirituais que de outra sorte não conseguiriam. Então ele conta histórias. Esse era o método pedagógico de Jesus, de explorar as situações cotidianas mais simples, na aplicação de verdades que são profundas. E as 3 histórias que Jesus conta nascem de uma abordagem, nascem de um enfrentamento, porque Jesus tinha muita naturalidade para se aproximar das pessoas. O amor que fluía de dentro do coração de Cristo escancarava as portas para que as pessoas viessem até Ele, se aproximassem dEle, porque encontravam nele sinceridade no coração. Jesus era diferente dos fariseus. Jesus não tinha um aspecto religioso, Jesus não tinha um aspecto de rigorosidade, Jesus não tinha um aspecto de seriedade. Ele era uma pessoa simples que andava no meio das pessoas e conversava com elas e dava atenção a elas. E por causa disso as pessoas vinham até ele e encontravam nas suas palavras a resposta para os seus graves problemas. E Jesus conversava com elas, e estava junto delas, e comia com elas, sentava com elas à mesa. E os fariseus e publicanos viram isso e falaram: que absurdo, olha lá Jesus, no meio das prostitutas, no meio de gente que faz tanta coisa errada, no meio de gente que tem características físicas diferentes da nossa, que vestem roupas estranhas, que falam um linguajar que a gente não consegue entender.
esse povo estranho, Jesus no meio deles, e eles começam a olhar para aquilo e se indignar e dizer: qual que é de Jesus? O que ele quer? E Jesus sabe disso, e eles vão confrontá-lo, e ele diz: eu vou contar 3 histórias para vocês. E essas 3 histórias, preste atenção, irmãos, essas 3 histórias estão relacionadas com a igreja hoje, com a nossa igreja aqui, com a Igreja Batista Metropolitana. Jesus conta a história de uma ovelha que se perdeu, Jesus conta a história de uma dracma que se perdeu, e Jesus conta a história de um filho que se perdeu. O que é que esses 3 elementos têm a ver com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa igreja? Vamos pensar em cada um deles. A ovelha, nas Escrituras Sagradas, na sua grande maioria das vezes, é sinônimo de singeleza, de ingenuidade, de fraqueza, de inexperiência. A ovelha não é um animal esperto como um cervo, não é ágil como uma puma, não consegue fugir dos seus predadores, é meio lerdinha. Dizem alguns aí que não enxerga tão bem, ela tem uma série de problemas. De quem Jesus está falando aqui, irmãos? É muito provável que Jesus esteja falando daqueles que são ainda muito recentes na fé cristã, daqueles que ainda são muito inexperientes, daqueles que não amadureceram o suficiente em áreas da sua vida, a sua fé ainda não foi trabalhada o suficientemente para que elas conseguissem enfrentar os desafios da vida, vencer os seus predadores e convictamente defender a sua própria fé. A ovelha é aquela pessoa cuja fé ainda não é uma fé firmada em Deus, ao ponto de ela rejeitar as propostas que vêm lá do lado de fora. E o mundo parece que se torna muito mais colorido, muito mais interessante, quando uma pessoa abraça a fé cristã. Parece que aquilo que ela vivia antes salta aos olhos, e novas propostas aparecem. E essa ovelha, ingenuamente, por inexperiência, ainda muito inocente, abandona tudo, se perde pelo meio do caminho, e você tem que ir atrás dela. Jesus diz: vai atrás, procure nos montes, nos vales, nas estradas perigosas, nos espinheiros. Você vai se machucar, vai ser dolorido, mas vai onde ela está. Ora, isso não é novidade para nenhum de nós. A grande maioria aqui, cristãos já com bastante tempo de vida cristã, sabe que é nosso dever. Aliás, eu queria compartilhar com vocês um texto que me veio essa semana quando eu pensava sobre este assunto. A Doris, esposa do Christian, mandou um verso bíblico para Cléo, e Cléo compartilhou comigo, e eu fui procurar o texto e li o texto inteiro. Fica com a mão aí em Lucas capítulo 15, por favor, e abre sua Bíblia em Ezequiel capítulo 34, porque eu acredito que esse texto traz uma exortação da parte de Deus para nós, que nos cabe muito bem diante do assunto de hoje, do tema que nós estamos refletindo aqui nessa manhã. Ezequiel capítulo 34, é uma exortação de Deus sobre cuidado de ovelhas, e essa exortação é uma exortação muito dura mesmo, e nós que estamos aqui devemos estar bastante atentos, porque o coração de Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a quem? A si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã, matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, as ingênuas. Vocês não curaram as doentes. Vocês não enfaixaram as quebradas.
não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força, com tirania. Assim elas se espalham por não haver pastor e se tornam pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas, é Deus dizendo, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todas as colinas, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, quem as busque. Por isso, pastores, por isso, pastor Abraão, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, porque apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e lhes pedirei contas das minhas ovelhas, farei com que deixem de apacentar ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei nos diversos países, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água, e todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua passagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem, e não terão pastos bons, e então terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Para um pouquinho aí no texto. Até aqui você deve estar pensando, as costas dos pastores devem estar doendo, e está mesmo. Tá. Para nós é uma grande responsabilidade ler um texto desse, e pensar na grandeza, na grandiosidade da vocação pastoral. Ir atrás das ovelhas que se desviaram, buscar as ovelhas, procurar até encontrar. Ora nós acertamos, ora nós falhamos. Esses pastores a quem o Senhor se refere, intencionalmente deixaram as ovelhas que não lhes interessavam e estavam interessados apenas naquelas que poderiam trazer a eles algum tipo de lucro. Essa é uma atitude bastante hostil, perigosa, que tem enfraquecido muito a igreja no decorrer dos anos. Muitas igrejas sucumbiram por pastores vaidosos, que estavam muito mais preocupados com posição, com condição financeira, do que com o rebanho de Deus. Acontece que o rebanho é de quem? De Deus. Pedro fala isso na sua carta. O rebanho é de Deus, não é nosso. E nós, pastores, daremos conta do rebanho de Deus na presença do Senhor. Mas ele cita um outro elemento aqui. Ele diz: olha, o Senhor vai buscar essas ovelhas. Independente dos pastores que não foram buscá-las, o Senhor vai atrás delas. E aqui, é claro, há uma referência a Jesus Cristo como bom pastor. É um texto bem específico, bem claro. E quando ele vai citar aqui o servo de Davi, nós sabemos que é o trono de Jesus Cristo. E o Senhor vai atrás. Mas olha a continuidade do texto, porque ele cita no verso 16, ovelhas gordas. Verso 17, quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor. Prepara suas costas aí, porque não é só pastor que apanha, não. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor:
Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, e também entre carneiros e... Eles também não estão presentes. Será que ainda não lhes basta uma boa pastagem? O que você já recebeu não é suficiente para você? Vocês ainda precisam pisar os pés, o resto do seu pasto? Não lhes basta o fato de vocês terem bebido água limpa, ainda precisam turvar o resto das águas com os seus pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e têm de beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que elas tenham se espalhado por toda parte. Quem foi que espalhou as ovelhas? Quem foi? A ovelha, as próprias ovelhas. Uma empurrando a outra, com um braço, com um chifre. Uma se achando maior do que a outra, e dizendo, aquela não serve, deixa ela para lá. E as ovelhas esparramaram as ovelhas. E o Senhor diz, está tudo errado. Verso 22, eu livrarei minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina. Eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor. Quem é esse pastor? Jesus Cristo. E ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, farei uma aliança de paz com minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam em bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu nome farei uma bênção, farei descer chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto, a terra dará suas colheitas, as ovelhas estarão seguras na terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens, viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável, nunca mais serão vítimas da fome da terra, nem terão que suportar a zombaria de outras nações. Saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Quem é a ovelha do Senhor? Levante a mão aqui. Olha a segunda pergunta. Quem é a ovelha gorda? Oh, não seja maldoso com seu irmão do seu lado, por favor. Sabe o que é a ovelha gorda? É aquela que recebe e não produz nada. E no texto diz, pisam o solo dos outros que comem, sujam, às vezes com sua vida, às vezes com seu testemunho pessoal, afastam as pessoas, empurram as pessoas para fora, as pessoas vêm e ficam decepcionadas com a vida que elas levam, e às vezes elas são duras, são rigorosas demais, se acham sempre melhores, então elas chutam para fora as demais ovelhas, elas vão embora, e o Senhor diz, vocês são igualmente culpados por essas ovelhas, tanto quanto os pastores são responsáveis por buscá-las, vocês também são. Vocês são responsáveis por ir atrás dessas ovelhas, diz o Senhor. Então esse é o nosso primeiro desafio. Se as ovelhas são aquelas pessoas inocentes, fracas, ainda inexperientes e que precisam de cuidado, é o nosso desafio ir buscar. E Jesus diz, buscou até achar, até encontrar. Até encontrar, vamos atrás. Aparece uma dracma no meio do caminho.
Uma dracma, Jesus está falando de ovelha, de repente passa a falar de dracma. O que é a dracma? A dracma é uma moeda grega que disputava com a romana. Houve uma época em que elas tiveram o mesmo valor, mas agora ela foi desvalorizada e ela tinha um valor mais ou menos de 3/4 de um denário, que era um dia de serviço do trabalhador romano. Então essa mulher tem 10 dracmas em casa. Há uma diferença aí, quer dizer, há algo igual, há uma coincidência, mas ao mesmo tempo uma diferença. A coincidência é que a ovelha se perdeu e agora Jesus diz, a mulher perdeu a dracma. Acontece que a dracma não foi perdida lá fora, no meio do caminho, no meio das bestas selvagens. A dracma foi perdida onde? Aonde? Dentro de casa. Então perdeu, mas não perdeu, você está entendendo? Perdeu, mas não perdeu. Me parece que às vezes a gente age exatamente assim, a gente diz, não, tá na igreja, tá bom. Está aqui dentro, tá bom. Ah, meus filhos estão aí, eles vêm para os programas da igreja, tá bom. Mas eles podem estar dentro da igreja, porém, perdidos. Perdidos, dentro de casa. Dentro de casa. Talvez não sejam os perdidos como aqueles que se afastam da fé cristã, que se encantam com o mundo, que abraçam uma outra circunstância e que fazem coisas erradas e que fazem besteiras. Talvez não sejam esses, mas sejam aqueles que estão no meio do povo de Deus, dentro da igreja do Senhor, mas estão num canto, estão num lugar periférico, estão num lugar à parte, estão apáticos em relação ao todo, não conseguem vivenciar a alegria da vida cristã, parece que perderam o ânimo da comunhão diária com Deus, da leitura das Escrituras, da oração, não têm vontade de se relacionar com as pessoas, estão às vezes dentro da igreja, mas estão quietinhos num canto, em outro, e alguns até dizem, não quero mais me comprometer com um grupo social chamado igreja. Eu vou ser cristão na minha casa, eu não vou abandonar o evangelho, eu não vou deixar Jesus, mas eu vou ficar aqui no meu canto, no meu confinamento. Cristãos são hipócritas, a igreja é cheia de regras, e aí essas pessoas ficam tão perturbadas no seu coração, que elas se retraem. E talvez você não perca de verdade a fé delas, talvez elas não tenham perdido a fé, mas elas perderam o ânimo, a sincronia com a igreja, a sinergia de trabalhar em conjunto e de ver Deus fazer coisas incríveis no meio do seu povo. O cristianismo é comunitário, o cristianismo é contra a ideia de uma pessoa viver isolada num canto. Então essa mulher perde essa dracma. E aí você diz, sim, e aí o que acontece com essa pessoa que agora está fechada, está embutida, está decepcionada, o que é que faz com ela? Paulo diz, lá em Romanos, que o nosso dever, nós temos um dever moral com esses irmãos, com essas pessoas. E Paulo é muito claro na maneira como ele aborda essa questão. Ele diz assim, acolham aquele que é fraco na fé, não para discutir opinião, porque um crê que pode comer de tudo, mas o outro é fraco e só come legumes. O que come de tudo não despreze o que não come não julgue aquele que come, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o seu servo alheio? Para o seu próprio dono, ele está de pé ou cai, mas ficará de pé, porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. E no capítulo 15 ele diz, ora nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então, se Jesus, ao ser insultado, abandonasse tudo e desistisse de tudo, todos nós estaríamos perdidos. Quem são os perdidos dentro da igreja? Quem são as pessoas que nós perdemos no meio do povo de Deus? Existem pessoas extremamente talentosas, existem pessoas que têm dons incríveis da parte do Senhor, que estão enterrados com uma dracma perdida. O que é que a gente faz com essas pessoas? Jesus falou na parábola, o que a mulher fez? Primeiro ela acendeu uma
Luz, uma lâmpada, uma candeia. Vamos jogar luz. Da onde vem a luz, irmãos? É a palavra de Deus. Vamos ensinar. Vamos clarear o nosso coração. Vamos iluminar a nossa mente. Segundo, ela pega uma vassoura e faz o quê? Varre a casa. E quando você varre a casa com uma vassoura, o que acontece? Levanta poeira. Vamos levantar essa poeira aqui dentro da igreja? Vamos levantar essa poeira? Vamos parar para pensar quantas pessoas se afastaram de nós? Avalie dentro dos grupos. Por isso, irmãos, grupo pequeno não é capricho do pastor Abraão. Algumas pessoas têm uma resistência enorme no coração, e eu volto a repetir aqui as palavras de Rosângela: enquanto você não abre o seu coração, as coisas não fluem. Faz um tempão que a gente vem falando, olha, grupo pequeno é algo essencial, não é burocracia. Mas agora tem até um programa de computador que fica, parece o Big Brother Brasil, controlando a vida da gente. Não é isso, meu irmão, é só saber se você está lá, para que a gente olhe para esses grupos e tenha dentro da estrutura condições de saber se o líder percebeu sua falta, se o cooperador de pastoreio está ajudando os grupos, se os pastores diários estão sendo eficientes, quais são os grupos que estão mais deficientes, onde é que as pessoas estão indo embora, onde é o ponto de saída, onde está um vazamento. Vamos lá. Vamos buscar, vamos tapar. Quando essas coisas chegam para nós como dados, chegam lá nomezinhos vermelhos que você olha lá no grupo, o programinha é até bastante interessante, porque se uma pessoa faltar 3 vezes no grupo, o nome dela sai de preto e vira vermelho. Então, quando o pastor pega a lista daquele grupo e ele vê o nome dos vermelhos, ele já sabe que tem alguma coisa errada acontecendo. São 4.000, é um universo de 4.000 pessoas, irmãos. É um universo de 4.000 pessoas, é muita gente para cuidar, e não é nosso povo, são ovelhas de Jesus Cristo. Você entende isso? Eu sinto o peso dessa responsabilidade, e nós temos que cuidar, nós temos que vasculhar, varrer, ir atrás, varrer, procurar, levantar a poeira. Quem são essas pessoas? Quem são? Quem são? Eu pergunto para você, quem são as pessoas que já estiveram aqui, que você já viu elas aqui e foram embora? Cada um de nós, nesse momento, já tem uma pessoa na cabeça. Quem tem uma pessoa na cabeça? Levante a mão assim. Olha, se você não tem ninguém na sua cabeça, me perdoe, eu tenho dúvida se você é ovelha de Jesus. É verdade. Você está aqui, você não percebeu que teve gente que passou por nós aqui e foi embora? Tem alguma coisa errada com a sua fé, pelo amor de Deus. Eu tenho uma lista na minha cabeça que eu fico apavorado. Nós pegamos essa semana um calhamaço de fichas numa das reuniões pastorais. Dividimos entre nós. Vamos buscar, vamos atrás. Aí você diz, eu vou atrás, tá bom. Fui, o que você fez? Mandei um zap para ela. Eu quero ver você diante de Jesus. Jesus fala assim, cadê minha ovelha? Mandei um zap, Jesus. Fiz um e-mail para ela, acho que caiu no spam, porque ela não recebeu. Não é assim, é ir lá. É pular onde ela está, é descer lá no fundo do abismo, é se machucar todo, é puxar ela com força. É um trabalho, irmãos. Vou perguntar de novo, te dar uma chance. Quem lembra de alguém que estava firmado em Jesus e hoje está fora do evangelho? Levante a mão. Aleluia, você lembrou? Ufa, todos vocês são ovelhas. Tem carneiro também, né? Mas todos são ovelhas. Por último, Jesus conta a história do filho. E a história do filho é um pouco diferente das outras. Porque na ovelha, que é ingênua, que é inocente ainda, qual é a obrigação? Vai buscar. A dracma, o que a mulher fez? Foi buscar. E o filho, o que o pai fez? Deixou ele ir. E Jesus não diz que o pai foi atrás dele. Sabe por quê? Porque tem uma diferença aqui. A diferença é que esse filho tomou uma decisão. Houve dentro dele uma deliberação. Ele disse, eu não quero mais, a vontade própria dele, e tem que ser respeitado, é imperativo.
Eu não quero mais. Há pessoas que a gente liga para elas ou vai atrás e faz contato e ela diz: pastor, presta atenção, ó, eu não quero mais. E a gente sofre, como esse pai deve ter sofrido muito. A gente sente a dor no coração, mas a gente respeita. E a gente ora todos os dias para que essa pessoa, ao passar pelas mais variadas situações da sua vida, talvez algumas bem difíceis, como esse filho passou, de perder tudo, de perder amigos, de se sentir só, de estar no fundo do poço, de não ter nada, de querer comer comida de porco, ele, por si só, ele toma um choque, cai em si e decide voltar. Jesus não está falando aqui da ovelhinha inocente. Está falando do crente maduro. Está falando daquele que conhece a fé cristã, daquele que conviveu com o Senhor, que convive com o Pai, que colocou seus interesses pessoais acima dos desejos do Pai, das orientações do Pai, dos interesses do Pai, e que assumiu a responsabilidade por se afastar do rebanho de Deus. A gente lamenta muito quando isso acontece. A gente se entristece muito, mas não confunda a ovelha inocente com esse camarada que disse assim: eu sei, mas não quero mais. E claro, o objetivo de Jesus de contar essa última parte da parábola, o interesse de Jesus está muito mais voltado para o irmão mais velho do que para o mais novo, porque o mais novo é a história comum que quase todos nós enfrentamos nas nossas casas, nas nossas igrejas. Então vem o ensinamento de Jesus. O que é que você faz quando o camarada se levanta, se posiciona contra e vai embora? Você faz o quê? Você espera ele todos os dias voltar. Você clama a Deus por ele. E a hora que ele voltar, você faz o quê? Recebe. Recebe com beijo, recebe com abraço, recebe com cuidado, recebe com curativo, recebe ele de volta. E mais, além de receber, faz o quê? Festa. Porque esse homem estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então vamos fazer festa. Jesus não abre aqui para nós uma exceção para a gente ficar julgando, para a gente ficar tratando com indiferença, para a gente ficar brigando, para a gente ficar falando pelas costas, para a gente não estigmatizar a pessoa. Sabe o que é estigmatizar? Imagina aquela pessoa que um dia conheceu o Evangelho, de repente, num determinado momento da sua vida, tomou uma decisão errada, chutou para lá, casamento, esposa, às vezes filhos, abandonou os filhos e foi embora e fez um monte de coisa errada e arranjou uma outra mulher e agora ele volta para a igreja e traz essa outra mulher. E aí os irmãos olham e falam assim: a outra era melhor. Ou então quando se refere: você lembra de fulano? Fulano? Ah, sei, aquele que deixou a mulher, aquele safado, pilantra. Sabe como é? A gente estigmatiza a pessoa. Ele não tem mais sobrenome, o sobrenome é o que ele fez de errado. E a palavra de Deus diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. E a palavra de Deus diz: quando você for abordar o seu irmão, vá com um espírito de humildade e toma cuidado, para que você não venha incorrer no mesmo erro. Aquele que está de pé, veja que não caia. Então é nossa responsabilidade cuidar, ir atrás. Alguns vão ouvir essa pregação aqui, vão chegar em casa e falar: meu Deus do céu, vão marcar aqui, vão visitar, vão atrás, alguns já vão fazer isso. E eu espero que você não venha agir em nome de Jesus como ovelha gorda. Você já está satisfeito? Está tudo bem na sua casa? Não tem nenhum filho desviado? Todos os seus filhos foram certinhos? Fizeram tudo certinho? Amém, que bênção, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus pela sua família. Mas não é só a sua família. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente que Deus vai trazer para perto de nós, e que elas têm que ser amadas, têm que ser cuidadas, têm que ser recebidas, têm que ser ministradas e têm que receber um bom exemplo da vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Nós vamos participar da ceia do Senhor neste momento, e para isso eu quero convidar aqui à frente os pastores, e quero convidar todos os líderes de pequenos grupos que estão aqui,
aqueles irmãos, os líderes da equipe estratégica também, da gestão estratégica dos pequenos grupos, todos aqueles que estão envolvidos com o ministério de pequenos grupos, eu queria que eles viessem aqui à frente, para que nós pudéssemos ministrar a ceia do Senhor ao coração de toda a igreja. A ceia é um memorial muito importante que nos foi deixado por Jesus. A ceia é um momento ímpar da história da igreja, de reflexão pessoal. A ceia é um momento que nós olhamos para dentro de nós e relembramos a cruz. A ceia faz com que a gente volte lá atrás, à morte de Jesus na cruz do Calvário, e como Jesus se arriscou nos despenhadeiros da vida para nos alcançar com o seu amor e com sua graça. A ceia tem o sentido de comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, estejam unidos. Unidade de propósito, unidade de pensamento, unidade de coração. Irmãos, Deus ainda quer fazer muita coisa no meio dessa cidade de Salvador. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus ainda vai alcançar muita gente através de nós. Mas a gente tem que ter certeza de que nós somos parte disso. Sim, nós pastores somos responsáveis, nós temos convicção disso, pesa no meu coração isso todos os dias. A história de pessoas, os problemas que elas passam. Mas isso também é responsabilidade de toda a igreja. Será que você já espantou alguém? Será que você já espantou alguém? Eu tenho um sentimento no meu coração de uma família que eu espantei, eu acho que eu espantei. E não foi nem mal intencionado, não. Foi uma situação em que eu fui tratar um problema com o pai daquela família. Mas acho que a abordagem, o jeito que eu abordei ele não estava preparado para aquele tipo de abordagem. Então ele se revoltou contra o Senhor e contra a igreja, e saiu na época, e tirou os filhos dele daquela igreja também. Mais tarde os meninos voltaram. Mas esse homem morreu, ele tinha um problema grave com bebida alcoólica. E ele morreu vitimado pelo seu próprio vício. E eu por muitas vezes, durante anos depois disso, isso foi bem no início do meu ministério, várias vezes eu pergunto para Deus: Deus, foi minha culpa? Será que eu podia ter abordado ele de uma forma diferente? Eu podia ter tido um outro tipo de jeito para chegar nele? E eu sei da complexidade disso, irmãos, porque são muitos problemas que as pessoas enfrentam e muitas situações, às vezes, constrangedoras que a gente tem que lidar com elas. Mas eu oro ao Senhor para que Deus coloque dentro de nós um espírito de amor e de cuidado, como Jesus, que é o nosso supremo pastor. As ovelhas não são nossas. As ovelhas não são nossas. Presta atenção. Essa pessoa que a gente traz na cabeça aqui, ó, aquele calhamaço de fichas que nós temos, analisando um por um, não são meramente membros de uma congregação, não são fiéis de uma igreja. São ovelhas de Cristo Jesus. E que o nosso coração seja igual ao coração de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Quem é a ovelha aqui de Jesus Cristo? Levante a mão. Você é uma ovelha gorda? O Senhor tem suprido suas necessidades, tem te abençoado, tem provido sua casa, tem dado saúde a você, tem dado sanidade mental a você. Deus tem cuidado das suas necessidades. Talvez a pergunta a fazer nesse dia de ceia é: será que eu tenho recebido tanto da parte de Deus e eu estou retendo isso tudo para mim? Eu acho que Deus nos dá o desafio, desculpe a brincadeira, de sermos ovelhas daites, ou lights. É aquela que se alimenta, mas ao mesmo tempo que ela se alimenta, ela faz o seu trabalho. E quando ela faz o seu trabalho, ela gasta essas energias em prol do reino de Deus. Quanto você tem dado de você para buscar a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido? Quanto você tem dado de você? Quanto?
Nós vamos examinar o nosso coração. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Está aqui, é a ceia do Senhor, e os cristãos devem participar dela. Se você submeteu a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, se você o obedeceu através do batismo, você deve participar da ceia do Senhor. É uma alegria. Mas faça isso com muita consciência hoje. E faça isso dizendo assim: Jesus, Tu que és o supremo pastor, Tu que és o supremo pastor, e deste por nós o Teu corpo e o Teu sangue, dá-nos a capacidade também de dar de nós mesmos, para que outros se aproximem do Teu rebanho. Amém, irmãos? É com esse sentimento no coração que nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, a refletir sobre sua experiência e suas expectativas. Você é uma pessoa que está dentro. Você é uma dracma, está dentro, mas desanimado, distante, perdido de propósito, perdido de alegria, perdido de determinação de servir a Deus. O que é que está acontecendo com o seu coração? Rasgue-se diante do Senhor hoje. Você é uma pessoa atenta aos novos da fé, que vieram para a nossa igreja, que foram batizados e depois do batismo foram embora e nós os perdemos. Vamos lembrar deles. Vamos atrás deles. Você é um líder de grupo, ou você participou de um grupo pequeno e você tinha um irmão ali, às vezes o líder não percebe, mas você percebeu. Levanta a poeira, em nome de Jesus, levanta a poeira. Vamos atrás, vamos mexer. Fale com a liderança, fale com o pastor de área, fale, vamos atrás, para que nós não sejamos jamais negligentes diante de Deus, e lá no juízo final acusados diante do Senhor de não ter cuidado do rebanho de Deus. Todos aqui são responsáveis pelo rebanho de Deus, sem exceção. Todo crente em Cristo Jesus que aqui está é responsável pelo rebanho de Deus. Você é responsável pelo rebanho de Deus. Então vamos nesse instante confessar diante do Senhor os nossos pecados, as nossas culpas. E aí eu quero convidar aqueles que vão participar da ceia do Senhor, todos os que vão participar da ceia do Senhor, crentes em Cristo Jesus, firmados com sua igreja, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estão confessando os seus pecados. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito para participar da ceia, mas que você tem que confessar e admitir os seus pecados diante do Senhor e tratá-los. Você vai ficar de pé e você vai receber dois elementos simultaneamente. Você vai receber o vinho e o pão. O vinho simboliza o sangue de Jesus. O pão representa o seu corpo ferido na cruz do Calvário. Então, se você é um crente em Cristo Jesus e vai participar da ceia do Senhor, permaneça de pé até receber a ceia do Senhor. E ao receber, por favor, eu peço que você se assente para que todos sejam identificados. Vamos fazer isso nesse momento, em nome de Jesus.
Todos foram servidos? Alguém mais? Levante o pão em uma das suas mãos. Esse momento de comunhão, esse momento de sermos confrontados pela palavra de Deus, sermos desafiados a seguir os passos do nosso Senhor, daquele que se ofereceu por nós, entregando a sua vida, o seu corpo, para que o castigo que estava destinado para nós como pecadores fosse colocado sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Chamados para esta obra de cuidarmos uns dos outros, de estarmos em comunhão uns com os outros, exercermos o cristianismo dentro de casa, alcançando outras pessoas através de uma vida de cuidado uns com os outros. Foi isso que Jesus transmitiu aos seus discípulos. Naquele momento em que ele estava naquele cenáculo, levantou o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Vamos todos nos colocar em pé neste momento. Nosso Deus, nós consagramos a Ti este pão, que simboliza o corpo de Cristo, em obediência a esta ordenança, em obediência a este momento em que o Senhor deixou claro para os discípulos que Ele estava se doando. O que aconteceria depois daqueles dias estava previsto, era a promessa do Pai. O Cordeiro de Deus se ofereceu por nós. Nós comemos deste pão nesta manhã, Senhor, nos lembrando deste sacrifício. E tudo aquilo que nós fizermos para glorificar o Teu nome aqui na terra ainda é muito pouco diante daquilo que recebemos da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em comunhão uns com os outros, nesta manhã e sempre. E que esses dias sejam dias de cuidado, dias de busca, dias de dedicação, de acolhimento, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em memória de Cristo Jesus, comemos do pão. Amém. Comando pão, comamos todos juntos. Semelhantemente, depois de haver ceado com seus discípulos, o Senhor Jesus levanta o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Tomai e bebei em memória de mim. O cálice que simboliza o sangue vertido na cruz, o sangue que nos purifica dos pecados, o sangue que nos limpa, que nos lava, que nos faz povo de Deus. Senhor, nesta manhã nós consagramos também estes cálices, apresentando diante do Senhor este elemento que simboliza o sangue vertido na cruz, o sangue pelo qual nós somos perdoados, o sangue pelo qual nós somos purificados. Fomos selados para Ti, Senhor, somos o Teu povo. O Senhor nos chama de meu povo, minha igreja, e nós queremos glorificar o Teu nome como Teu povo, como Tua igreja, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós queremos servi-lo, Senhor, todos os dias da nossa vida. Este é um pacto, esta é a aliança. Fazemos parte do Teu povo aqui nesta terra, e que no cuidado uns com os outros nós possamos estar nos lembrando que fazemos parte desta aliança, Senhor, a nova e eterna aliança. E um dia, quando estivermos na Tua presença, possamos ser recebidos, ó Deus, como servos que fizeram o seu papel, desempenharam a sua função, cumpriram o seu propósito para o qual esta aliança foi estabelecida. A Ti consagramos este cálice e bebemos em memória daquele que vive e reina para sempre, daquele que nos acolheu, daquele que nos buscou, daquele que nos recebeu com festa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bebamos em memória dele. Aleluia. A partir dessa semana estamos começando mais uma jornada de grupos pequenos. E temos aqui à frente alguns desses líderes que têm se empenhado, se dedicado,
servos e servas do Senhor, que têm dedicado a sua vida no cuidado com pessoas. Neste momento nós vamos orar, pedindo ao Senhor que este ano de 2019 seja um ano poderoso, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam cuidadas, e que esses líderes, pelos seus exemplos, pela sua influência sobre a vida de cada uma dessas pessoas que fazem parte de pequenos grupos, levem outros a cuidar de outros e a cuidar de outros, e que ao final deste ano nós possamos ter muitos outros grupos pequenos acolhendo e cuidando de pessoas. Levante sua mão em direção a cada um desses líderes, por favor, que estão aqui à frente. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que de uma forma muito, muito especial esteja conduzindo cada grupo pequeno que vai estar se reunindo a partir da próxima semana. Nosso Deus, nós invocamos o Teu santo nome. Obrigado a Deus pela forma como o Senhor tem conduzido a Igreja Batista Metropolitana, acrescentando ao longo da sua história, desses quase 30 anos, elementos para cuidado, para a pregação da Tua palavra, para que possamos ser igreja relevante nos dias de hoje. E um desses elementos são os grupos pequenos. Obrigado, Senhor, por esta estratégia, pela forma como eles estão sendo, como ele foi concebido, pela forma como o Senhor tem trazido ferramentas para aperfeiçoar cada vez mais a atuação desses pequenos grupos. Abençoa esses líderes, ó Deus. São famílias que estão cuidando de outras famílias, casais que estão cuidando de outros casais, jovens cuidando de outros jovens. Toma nas tuas mãos, reveste-os com teu poder, dá a sabedoria necessária para a condução de pessoas ao desenvolvimento e ao crescimento espiritual. Abençoa cada um dos grupos aqui representados e que nós possamos glorificar o teu nome através desses grupos, agindo de uma forma muito eficaz. Reveste-os, traz poder sobre a vida deles, e que o Senhor possa despertar no meio da igreja outros e muitos outros líderes, homens e mulheres dispostos a ajudar nesta obra desafiadora que é o cuidado com pessoas. Abençoa este ano de 2019, que possamos ver o crescimento dos grupos pequenos avançando de forma extraordinária para a glória do teu nome. É a oração que nós fazemos, ó Pai. Abençoamos esses homens e mulheres levantados pelo Senhor para esta obra poderosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, o consolo do poderoso Espírito Santo seja com você, meu irmão e minha irmã. Que esta semana seja uma semana de cuidado, de buscar, de varrer, de ir atrás, de celebrar pessoas que, para a glória de Deus, você será um instrumento para alcançar. É a nossa oração, vai debaixo desta graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.